Quantas vezes a verdade é moldada pelo olhar de quem a conta? Quantas versões distorcidas da realidade você já presenciou sendo apresentadas como fatos, simplesmente porque quem falava carregava mais credibilidade social que quem viveu a experiência? Esta é a história de um confronto silencioso que aconteceu nos corredores da justiça, onde a palavra de um se chocou contra a dignidade de outra, sem que ele soubesse que estava testemunhando contra uma das autoridades policiais mais respeitadas do Rio de Janeiro. O eco da injustiça. O Fórum Criminal do Rio de Janeiro respirava aquela atmosfera pesada de segunda-feira, quando processos se acumulam sobre as mesas dos magistrados como promessas de verdade a serem desveladas. No terceiro andar, a quarta vara criminal se preparava para mais um dia de audiências que decidiriam destinos, separariam culpados de inocentes e, às vezes, revelaria mais sobre o sistema do que sobre os casos julgados. Capitã Raquel Santana Silva chegou ao fórum às 8h30, 30 minutos antes de sua audiência como testemunha de defesa em um caso que a incomodava profundamente. Não pela complexidade jurídica, mas pela natureza pessoal do envolvimento. 2 meses antes, havia presenciado uma abordagem policial que saiu completamente dos trilhos, resultando na prisão questionável de um jovem negro por desacato à autoridade. Aos 42 anos, Raquel carregava nos ombros não apenas os galões de capitã do BOPE, mas também a responsabilidade histórica de ser uma das poucas mulheres negras em posição de comando na Polícia Militar Carioca. Sua trajetória até ali havia sido construída com precisão militar. Cada promoção conquistada através de competência inquestionável, cada operação comandada com excelência técnica, cada decisão tomada pensando no bem maior da instituição. Naquela manhã, no entanto, ela não estava em uniforme. Vestia um terno azul marinho discreto, cabelos presos em um coque profissional, óculos de grau que usava para ler documentos. Parecia exatamente o que era, uma profissional séria e competente a caminho de cumprir um dever cívico. Enquanto aguardava na sala de testemunhas, repassou mentalmente os fatos que testemunharia. Era uma cena que havia se gravado em sua memória com a nitidez que 20 anos de experiência policial desenvolvem. Cada movimento, cada palavra, cada nuance de uma situação que rapidamente saiu do controle devido à postura inadequada de um policial. A testemunha da verdade. O caso era aparentemente simples. Marcos Vinícius Santos, de 19 anos, estudante de engenharia da UERJ, havia sido preso acusado de desacato e resistência à prisão após uma abordagem na Zona Sul. Segundo o auto de prisão em flagrante, o jovem havia sido agressivo e desrespeitoso com os policiais, usando linguagem ofensiva e atentando contra a honra da instituição. Raquel sabia que a versão oficial era uma distorção grosseira da realidade. Ela havia presenciado tudo enquanto voltava de uma reunião no quartel central. Estava em seu carro particular, parada no trânsito da Avenida Atlântica, quando viu a abordagem acontecendo na calçada à sua direita. Inicialmente, pareceu rotineira. 2 policiais militares se aproximaram de um jovem negro bem vestido que caminhava sozinho. Mas rapidamente algo mudou. Os policiais se tornaram agressivos sem motivo aparente. O jovem, que depois soube chamar-se Marcos, tentava explicar algo, mostrando documentos, mantendo as mãos visíveis. Sua postura era de quem tentava cooperar, não de quem oferecia resistência. Foi quando um dos policiais, um sargento loiro de cerca de 35 anos, perdeu completamente a composura. Começou a gritar com o jovem, empurrá-lo contra a parede, acusá-lo de fazer cara feia e tentar intimidar a autoridade. Marcos tentou se defender verbalmente, o que foi imediatamente interpretado como desacato.
Raquel viu quando o sargento algemou o jovem com força desnecessária, quando o empurrou para dentro da viatura, quando ignorou completamente seus protestos de inocência. Era o tipo de abordagem que envergonhava a corporação e que ela combatia diariamente em seus comandos. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Anotou a placa da viatura, o horário exato da ocorrência e se apresentou espontaneamente como testemunha de defesa quando o caso chegou ao tribunal. O confronto silencioso. Quando foi chamada para depor, Raquel caminhou até o banco das testemunhas com a postura firme que 2 décadas de comando militar haviam cristalizado. Sentou-se de frente para o juiz, um homem de meia idade, com expressão cansada de quem já havia visto muitas verdades contraditórias naquela sala. Do lado direito, o promotor organizava seus papéis com a eficiência mecânica de quem conduz dezenas de casos similares por semana. Do lado esquerdo, a defensora pública, uma jovem negra de não mais que 30 anos, a observava com esperança mal disfarçada. No banco dos réus, Marcos a olhava como se visse uma tábua de salvação. Mas foi quando Raquel olhou para o banco das testemunhas de acusação que sentiu o primeiro impacto da situação que se desdobraria. Lá estava o sargento Peterson Almeida, o mesmo que havia conduzido a abordagem abusiva. Seus olhos a examinaram rapidamente, classificando-a mentalmente como mais uma testemunha de defesa, tentando atrapalhar o trabalho policial. O olhar dele carregava aquela arrogância específica de quem se sente blindado pela farda e pela presunção social de que policiais sempre dizem a verdade. Dona Raquel Santana Silva, disse o juiz consultando a pauta. A senhora confirma os dados de qualificação? Confirmo, Excelência. Profissão? Policial militar. A informação caiu como uma bomba silenciosa na sala. Peterson se endireitou na cadeira, subitamente mais atento. O promotor olhou para ela com interesse renovado. A defensora sorriu discretamente. A senhora presenciou os fatos objeto desta ação penal? Presenciei, Excelência. Relate o que viu. Raquel respirou fundo e começou seu depoimento com a precisão técnica que caracterizava seus relatórios operacionais. Descreveu a localização exata, o horário, as condições climáticas, o movimento de pedestres. Criou um quadro factual preciso antes de abordar a ação policial propriamente dita. Por volta das 14h15, observei 2 policiais militares abordando um jovem negro na calçada da Avenida Atlântica, altura do número 1200. Inicialmente, a abordagem seguia protocolos normais. O abordado cooperava, mostrava documentos, mantinha postura respeitosa. Peterson se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Continue, pediu o juiz. Sem motivo aparente, um dos policiais, que posteriormente identifiquei como o sargento Peterson Almeida, presente nesta audiência, elevou significativamente o tom de voz e iniciou uma escalada desnecessária de agressividade verbal. Como a senhora caracterizaria o comportamento do jovem? Cooperativo. Ele tentava explicar algo, mostrava documentos, mantinha as mãos visíveis. Em nenhum momento demonstrou agressividade ou resistência. A mentira construída Peterson já havia deposto antes dela, construindo uma narrativa completamente diferente. Segundo sua versão, Marcos havia sido arrogante desde o primeiro momento, usado linguagem desrespeitosa, feito gestos intimidatórios e tentado fugir da abordagem. Era uma mentira bem construída, baseada em jargões policiais que soavam técnicos para ouvidos leigos. Peterson sabia exatamente que palavras usar para justificar uma prisão questionável. Atitude suspeita, resistência passiva, desacato implícito. Quando Raquel terminou seu depoimento factual, o promotor se levantou para o contraditório. Era um homem experiente, acostumado a desconstruir testemunhas de defesa que tentavam proteger bandidos com versões favoráveis aos réus. Senhora Raquel, a senhora é amiga do réu?
Não conheço o jovem pessoalmente. Tem algum interesse no resultado deste processo? Apenas o interesse na aplicação correta da justiça. A senhora questiona a palavra de um policial militar no exercício de sua função? A pergunta era uma armadilha clássica. Questionar a versão policial era socialmente interpretado como defender bandidos ou atrapalhar o trabalho da segurança pública. Não questiono por ele ser policial, mas porque presenciei os fatos e a versão apresentada não condiz com a realidade observada. Peterson não conseguia mais ficar quieto. Levantou-se parcialmente da cadeira. Excelência, com todo respeito, esta testemunha não estava na posição adequada para avaliar tecnicamente uma abordagem policial. Civis não compreendem a complexidade do trabalho policial. Foi então que Raquel tomou a decisão que mudaria completamente o rumo da audiência. A revelação da autoridade, com a permissão de Vossa Excelência, disse Raquel, mantendo a formalidade protocolar. Gostaria de esclarecer um equívoco do depoente anterior. O juiz assentiu curioso. Eu não sou civil. Sou capitã Raquel Santana Silva, do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tenho 20 anos de experiência em operações policiais e comando uma unidade de elite responsável por algumas das operações mais complexas desta cidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Peterson empalideceu visivelmente. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. O promotor se endireitou na cadeira, subitamente mais atento. A defensora sorriu abertamente pela primeira vez na audiência. Portanto, continuou Raquel, com a autoridade que 20 anos de comando haviam cristalizado em sua voz. Quando digo que presenciei uma abordagem policial inadequada, estou falando como alguém que treina policiais, que estabelece protocolos de abordagem e que tem autoridade técnica para avaliar a adequação de procedimentos policiais. O juiz se inclinou para a frente. Capitã, na sua avaliação técnica houve irregularidade na abordagem? Sim, Excelência. Múltiplas irregularidades. Escalada desnecessária de agressividade, uso desproporcional de força física, prisão sem fundamentação legal adequada e elaboração de auto de prisão, que não condiz com os fatos observados. Peterson tentou se defender. Excelência, eu não sabia que ela era... Sabia que ela era o quê, sargento? Interrompeu Raquel com a voz carregada de autoridade militar. Uma mulher negra. Então, automaticamente, sua versão seria menos confiável que a sua? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Todos na sala compreenderam perfeitamente o subtexto racial da situação. Capitã, disse o juiz, a senhora quer acrescentar algo mais ao seu depoimento? Sim, Excelência. Como oficial superior do sargento Peterson, solicito que este depoimento seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar para a apuração de possível falso testemunho e conduta inadequada em serviço. Se você está acompanhando essa reviravolta no tribunal e se sentindo indignado com a tentativa de distorção da verdade que presenciou, inscreva-se no canal para ver como essa história de justiça se desenrola completamente. Ative as notificações, porque casos que expõem o racismo estrutural no sistema de justiça precisam ser conhecidos para que possamos construir uma sociedade verdadeiramente justa. A desconstrução da mentira. O que se seguiu foi uma das desconstruções mais metódicas de falso testemunho que aquela vara criminal havia presenciado. Raquel, com a precisão técnica de quem elabora relatórios operacionais diariamente, desmontou ponto por ponto a versão apresentada por Peterson. Sargento Peterson alegou que o jovem fez gestos intimidatórios, disse ela, consultando anotações que havia trazido. Como oficial superior, posso afirmar que manter as mãos visíveis e mostrar documentos solicitados não constituem gestos intimidatórios, mas sim cooperação com a abordagem policial. Peterson tentou argumentar. Capitã, com todo respeito,
A senhora não estava próxima o suficiente para avaliar detalhes. Sargento, interrompeu Raquel com o tom que usava para corrigir subordinados em operações. Eu estava a aproximadamente 15 metros de distância, em ângulo frontal que permitia visão clara de toda a interação. Em 20 anos de carreira, aprendi a observar situações operacionais com precisão. Sua afirmação de que o jovem usou linguagem desrespeitosa é inconsistente com o que observei. A defensora pública aproveitou a abertura. Capitã, na sua experiência profissional, o comportamento descrito pelo sargento Peterson justificaria a prisão por desacato? Absolutamente não. O que presenciei foi um jovem tentando exercer seus direitos constitucionais de questionar a legalidade de uma abordagem. Isso não constitui desacato, mas exercício legítimo de cidadania. O promotor, percebendo que o caso estava ruindo, tentou uma última cartada. Capitã, a senhora não acha que está sendo parcial em favor do réu? A pergunta foi um erro tático. Raquel o encarou com a firmeza de quem comandava homens em situações de vida ou morte. Doutor, minha parcialidade é exclusivamente em favor da verdade e da aplicação correta dos protocolos policiais. Se isso beneficia o réu, é porque ele foi vítima de uma abordagem incorreta. A revelação das contradições. Raquel, então, fez algo que Peterson não esperava. Pediu ao juiz para confrontar diretamente as contradições entre os depoimentos. Excelência, o sargento Peterson afirmou que o jovem tentou fugir da abordagem. Gostaria de saber como ele concilia essa versão com o fato de que Marcos permaneceu no local durante toda a interação, só sendo removido após a prisão. Peterson balbuciou uma resposta incoerente sobre tentativa de fuga abortada. Sargento, continuou Raquel, o senhor também alegou que o jovem usou linguagem ofensiva. Pode especificar que palavras exatamente foram usadas? Ele disse que a abordagem era injusta. E isso constitui linguagem ofensiva? Bem, questionar a autoridade policial... Sargento, questionar a legalidade de uma ação policial é direito constitucional garantido a todo cidadão. Criminalizar esse questionamento é que constitui abuso de autoridade. A cada pergunta, ficava mais claro que Peterson havia construído sua versão baseando-se não em fatos, mas em pressuposições sobre como um jovem negro deveria se comportar durante uma abordagem policial. A confissão involuntária. O momento decisivo veio quando o juiz perguntou diretamente a Peterson. Sargento, o senhor mantém sua versão de que o jovem foi agressivo desde o primeiro momento? Peterson olhou para Raquel, depois para o promotor, depois de volta para o juiz. Estava visivelmente em pânico, percebendo que sua mentira havia sido completamente desmascarada. Excelência, eu talvez tenha interpretado erroneamente algumas situações. Como assim? O jovem pode ter sido menos agressivo do que eu inicialmente. Percebi. A confissão saiu aos pedaços, cada palavra arrancada pelo constrangimento da situação. Peterson finalmente admitia que havia exagerado, distorcido, mentido sobre os fatos para justificar uma prisão injustificável. Raquel observou a desconstrução com a satisfação profissional de quem via a justiça funcionando, mas também com tristeza por presenciar como preconceitos raciais podiam distorcer a percepção da realidade mesmo dentro da própria corporação. A sentença da verdade. O juiz não precisou de muito tempo para deliberar. A contradição entre os depoimentos era gritante e a credibilidade técnica de Raquel era inquestionável. Ante a inconsistência entre os depoimentos e considerando a autoridade técnica da testemunha de defesa, que possui competência profissional superior ao autor da prisão, este juízo conclui que não restaram comprovados os elementos caracterizadores dos crimes imputados ao réu. Marcos foi absolvido de todas as acusações.
Além disso, continuou o juiz, determino o encaminhamento de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar para a apuração da conduta do sargento Peterson Almeida, que prestou depoimento inconsistente com os fatos demonstrados em audiência. Peterson saiu da sala cabisbaixo, sua carreira militar em risco devido às próprias mentiras que construíra. A reflexão na saída. Do lado de fora do fórum, Marcos se aproximou de Raquel com lágrimas nos olhos. Capitã, não sei como agradecer. Se a senhora não tivesse aparecido... Marcos, você não tem que me agradecer por dizer a verdade. Tem que se indignar, porque foi necessário que alguém da minha patente estivesse presente para que sua palavra fosse respeitada. A observação era profunda e dolorosa. Um jovem negro universitário precisou da validação de uma capitã do BOPE para que sua versão fosse considerada crível contra a palavra de um sargento que mentiu deliberadamente. O que eu faço agora? Continue estudando, se forme, seja o engenheiro que sonha ser. Mas nunca esqueça que existem pessoas como o sargento Peterson e nunca aceite ser tratado como suspeito pelo crime de existir. Raquel caminhou até seu carro pensando na complexidade da situação que acabara de presenciar. Peterson havia mentido não apenas por malícia individual, mas porque vivia em um sistema que validava suas pressuposições preconceituosas. Um sistema onde a palavra de um policial branco automaticamente tinha mais credibilidade que a de um jovem negro, independentemente dos fatos. As consequências sistêmicas. Nas semanas seguintes, o caso gerou repercussões importantes. A Corregedoria abriu processo administrativo contra Peterson, que foi afastado de suas funções e submetido a curso de reciclagem sobre direitos humanos e abordagem policial. Raquel foi convidada a participar de uma comissão para revisar protocolos de elaboração de autos de prisão, sempre com foco em evitar distorções baseadas em preconceitos raciais. O problema não é apenas o Peterson, explicou ela em reunião com o comando da PM. É um sistema que permite que pressuposições racistas sejam tratadas como observações técnicas objetivas. Sua autoridade moral e técnica deu peso às propostas de mudança. Novos treinamentos foram implementados, enfatizando a diferença entre fatos observáveis e interpretações subjetivas baseadas em preconceitos. A transformação pessoal de Peterson. 3 meses depois, Peterson procurou Raquel no quartel do BOPE. Estava visivelmente mudado, menos arrogante, mais reflexivo. Capitã, posso falar com a senhora? Raquel o recebeu em sua sala, curiosa para ouvir o que ele tinha a dizer. Capitã, venho pedir desculpas. Não apenas pelo que aconteceu no tribunal, mas por toda a minha carreira até aqui. Como assim? O curso de reciclagem me fez perceber quantas vezes agi baseado em preconceitos que nem reconhecia como preconceitos. Quantos jovens como o Marcos eu abordei de forma inadequada porque pareciam suspeitos. Raquel estudou o rosto de Peterson, procurando sinais de sinceridade. E o que você pretende fazer com essa consciência? Mudar. Realmente mudar. Já comecei a conversar com outros policiais sobre essas questões. É difícil porque mexe com crenças muito enraizadas. Peterson, mudança real começa com reconhecimento do erro. Você deu esse primeiro passo. Agora precisa ajudar outros a darem o mesmo passo. Foi o início de uma transformação pessoal que impactaria dezenas de outros policiais através das conversas e exemplos de Peterson. O legado da verdade. Hoje, 2 anos após o episódio no tribunal, Raquel continua comandando operações do BOPE com a mesma competência de sempre. Mas o caso Marcos se tornou um ponto de inflexão em sua carreira. Ela percebeu que sua responsabilidade ia além das operações militares. Incluía usar sua autoridade para garantir que a justiça funcionasse corretamente, especialmente para aqueles que não tinham voz ou credibilidade social para se defender. O caso virou estudo de caso em academias de polícia e faculdades de direito. Não apenas sobre falso testemunho,
mas sobre como preconceitos raciais podem distorcer a percepção da realidade, mesmo entre profissionais treinados. Marcos se formou em engenharia e hoje trabalha em uma multinacional. Frequentemente conta sua história para jovens negros, sempre enfatizando a importância de conhecer direitos e nunca aceitar tratamento discriminatório. Aquele dia no tribunal mudou minha vida, diz ele. Não apenas porque fui absolvido, mas porque entendi que existe gente como a Capitã Raquel dispostas a lutar pela verdade, mesmo quando é mais fácil ficar em silêncio. A reflexão duradoura. A história do tribunal, onde uma mentira foi desmascarada por uma testemunha improvável, nos ensina várias lições fundamentais sobre justiça, verdade e poder. Primeiro, que a credibilidade social é distribuída de forma desigual em nossa sociedade. Peterson mentiu contando que seria automaticamente mais acreditado que Marcos simplesmente por ser policial e branco. Segundo, que a autoridade moral vem da disposição de defender a verdade, independentemente de conveniências pessoais. Raquel poderia ter ignorado a situação, mas escolheu se envolver porque era o certo a fazer. Terceiro, que sistemas injustos só mudam quando pessoas em posições de poder se recusam a validá-los. A intervenção de Raquel não apenas salvou Marcos, mas expôs falhas sistêmicas que precisavam ser corrigidas. Quarto, que mudança individual é possível mesmo em casos aparentemente perdidos. Peterson se transformou de mentiroso preconceituoso em agente de mudança dentro da corporação. Por fim, que a verdade tem poder transformador, mas precisa de vozes autorizadas para ser ouvida. Infelizmente, a palavra de Marcos só foi validada quando uma capitã do BOPE confirmou sua versão. A continuidade da luta. Cada vez que Raquel entra em uma sala de audiências como testemunha, carrega consigo não apenas os fatos que observou, mas também a responsabilidade de representar todas as vozes que não têm autoridade suficiente para serem ouvidas. Sua presença naquele tribunal não foi acidental. Foi resultado de uma decisão consciente de usar sua posição para garantir que a justiça funcionasse para todos, não apenas para aqueles com privilégios sociais. A verdadeira autoridade não vem de patentes ou cargos, mas da disposição de defendê-la quando ela está sendo atacada. Raquel entendeu isso e transformou um momento de injustiça em oportunidade de educação e mudança sistêmica. Quando jovens negros olham para ela hoje, veem não apenas uma oficial bem-sucedida, mas um exemplo de como usar o poder para proteger os mais vulneráveis, de como transformar a autoridade institucional em autoridade moral. E quando Peterson treina novos policiais hoje, sempre conta a história do dia em que mentiu no tribunal e foi desmascarado por sua superior. Não como humilhação, mas como lição sobre a importância da verdade e do respeito à dignidade humana. Porque a mudança real não acontece apenas com punições, mas com educação. Não apenas com exposição de erros, mas com criação de novos caminhos. Não apenas com denúncia do que está errado, mas com construção do que pode estar certo. Se a história da Capitã Raquel te inspirou a refletir sobre a importância de defender a verdade, mesmo quando é inconveniente, inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas que expõem e combatem injustiças sistêmicas. Cada história compartilhada é uma luz jogada sobre cantos escuros do nosso sistema de justiça. E você? Como está usando sua voz e posição para garantir que a verdade seja ouvida em sua comunidade?